A história de Adolf Hitler. Mundo oriental, mundo ocidental. Para onde seguirá? Este homem será o senhor do seu destino? Adolf Hitler nasceu em 1889 na Áustria, perto da fronteira alemã. Ainda era muito jovem quando seu pai morreu. Já sabia que sua vida seria dura. Na época em que frequentou a escola, foi um estudante como outro qualquer. Quem poderia imaginar no que esse garoto se tornaria 25 anos mais tarde? Aos 19 anos, perto de obter seu diploma, abandona a escola e se submete a exames de admissão na Academia de Belas Artes em Viena, e fracassa. Ao retornar para casa, encontra sua mãe gravemente doente, que logo morre. Adolf Hitler fica sozinho, sem amigos, sem um caminho, sem um orientador. Aos 20 anos, ele se vê abandonado e sem rumo. Então tenta vender suas pinturas novamente. Pinta aquarelas que conhecidos tentam vender nos cafés de Viena para ajudá-lo, sem sucesso. Então começa a fazer cópias dos grandes mestres e põe seu nome nelas. Desse modo consegue se salvar, garantindo uma cama para dormir durante as noites, nos abrigos públicos de Viena. Aos 25 anos, esse austríaco viu o Kaiser Guilherme II declarar a Primeira Guerra em 1914. Os alemães inventaram uma nova guerra de horrores, a fumaça de gases venenosos, contra os quais não havia armas para lutar. Assim como o lança-chamas, também alemão. E os alemães inventaram um ataque aéreo, um pesadelo legado a toda a humanidade. Hitler sonhava com a glória militar, mas no início se manteve a segurança e a paz. Mas, assim como a Alemanha, sua pátria foi derrotada e arrasada. E ele se vê metido em 4 anos de combates, que não lhe dão nada, a não ser lutar sem esperança. Pela primeira vez, deixa crescer um bigode que mais tarde se tornaria seu símbolo. Hitler, aos 30 anos, ainda é um fracassado. Todavia, precisava sobreviver. Nessa época, Hitler já havia se tornado um agente secreto, ou, em outras palavras, um espião, a serviço do Reichswehr. Então passou a ter como tarefa observar as atividades de um novo partido político, o Partido Alemão dos Trabalhadores. Fazendo parte do exército, filia-se ao partido, assumindo a liderança dessa organização. Em seguida, muda o seu nome para Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Esse é o significado completo daquela outra palavra nazista. Assim, o povo na miséria, com fome e desempregado, buscava as fileiras da organização nazista. O pequeno grupo tornou-se um exército, o exército particular de apenas um homem. O homem que rapidamente se transformaria no ditador da Alemanha, ditador da própria Europa. Agora, Hitler é senhor da situação. E em poucas semanas, Heisenberg teve a inspiração de não sufocar os seus rivais. Ele fez de Lieb Oblin o seu segundo no comando e por muito tempo, nomeado enquanto assistia a um funeral. Os jornais alemães anunciam a morte do presidente. Ao mesmo tempo, os editores eram detidos pela lei adotada no dia anterior. Mas Heisenberg ainda vivia e nomeou Hitler presidente e chanceler. No mesmo dia, tropas alemãs foram compelidas a fazer um novo juramento supremo. Um juramento de fidelidade a Hitler em pessoa. Por esse sagrado juramento, eu prometo prestar obediência incondicional ao líder do reino alemão e a seu povo, Adolf Hitler, comandante-chefe das Forças Armadas, e pela minha bravura como soldado, prometo empenhar a minha vida para cumprir esse juramento. Enquanto o povo alemão lamentava a morte do seu grande marechal, o governo da Áustria finalmente assegurava para si a melhor posição no Estado alemão. Tudo o que restava era uma eleição para confirmar sua sucessão e o desejo do povo. Uma conclusão gloriosa. E sob um ataque maciço de propaganda histérica, a eleição de Hitler é confirmada. Colocou em prática seus princípios de racismo, segundo o qual somente os arianos puros poderiam viver e propagar a raça na Alemanha. Homens famosos por serem judeus foram forçados a fugir do país. Ganhadores do Nobel, como Einstein, James Franz, Freud, todos tiveram que fugir. Hitler nada sabia sobre o sentimento comum à humanidade.
pois ele só conhecia uma única paixão que o absorvia e dominava. Queria ser apenas o maior, o mais poderoso, o único. E até mesmo estar acima de Deus, o qual não conheceu. Padres católicos e pregadores, incluindo Modern Nemola, eram mortos ou presos caso resistissem às imposições nazistas feitas às suas religiões. Tão grandiosa quanto a cruz na Alemanha era a cruz suástica. O poder de Hitler, simbolizado por essa cruz, foi imposto em toda a parte e para todos. E mesmo os mínimos gestos de Hitler viraram mania, até caírem no mais completo ridículo. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! E assim o povo o saudava. Obediência e disciplina. Esse é o homem que prometeu solenemente respeitar o Tratado de Versalhes e os seus pactos. Em 7 de março de 1935, as tropas alemãs ocuparam a zona desmilitarizada do Reno, violando esse mesmo tratado. Após a Áustria, chega a vez da região dos Sudetas. A guerra parece ser inevitável. O Pacto de Munique estabelece um novo acordo. Hitler e Göring anexam solenemente a Tchecoslováquia como uma nova nação. E em 26 de setembro de 1938, Hitler falava sobre a região dos Sudetas. A Alemanha não requisitará mais nenhum território na Europa. Essas foram as palavras do próprio Führer. Em 6 meses, a promessa foi quebrada. A Tchecoslováquia deixava de existir. As tropas alemãs entraram em Praga. E no mesmo mês, as forças de Berlim tomam o porto de Memel. A Lituânia cai. A Grã-Bretanha decide pela conscrição e Hitler solenemente avisa que qualquer possível ato de agressão seria a guerra. O tempo corre. Em agosto de 1939 aconteceria o ataque mais cínico de todos. 2 anos antes, Hitler declarou: entre a Alemanha e a Rússia há diferenças que jamais serão superadas. E agora o final e maior crime de todos. Polônia invadida. Países que não permaneceram neutros. Finlândia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica. A França também é deixada em ruínas pelos cães de guerra da Europa. Nazistas declaram guerra à Rússia soviética. Eu me lembro quando éramos crianças e brincávamos juntos, meu irmão Adolf era sempre o líder. Os outros só faziam o que ele queria. Parece que ele tinha um instinto para fazer com que a sua vontade fosse a mais forte que a dos outros. Estamos agora em 1920 e Hitler assume a liderança do partido. A saudação fascista emprestada de Mussolini tornou-se parte do ritual, junto com as bandeiras e estandartes. 3 de janeiro de 1933. Hindenburg se rende. Hitler é nomeado chanceler. E num desfile de tochas acesas, seus seguidores prestam tributo ao seu indiscutível senhor da Alemanha. Agora, o partido nazista pode organizar a perseguição daqueles que Hitler declarou como inimigos do Estado. Atenção, judeus, dizem os cartazes. Após o incêndio do Reichstag, 4.000 foram mortos ou confinados em campos de concentração, atrás de cercas com arames farpados. 2 de agosto de 1934, presidente Hindenburg, ídolo do povo alemão, morre. Hitler cava seu caminho à presidência, consolida seu ministério e a chancelaria. 11 de março de 1938, o Führer faz o seu primeiro movimento através das tradicionais fronteiras alemãs. Invade a Áustria e, em 2 dias, o Marionete, o chanceler austríaco, proclama a unificação dos 2 países. O mundo agora sabe que está envolvido numa luta mortal contra um vagabundo e desempregado pintor de paredes que agora tornou-se um conquistador do mundo. Na Bavária, em Berchtesgaden, o homem Hitler construiu para si um esconderijo. E foi aqui que seu amor por uma mulher cresceu. Eva Braun, ex-recepcionista em uma loja de fotografia dirigida por um fotógrafo de Hitler, Heinz Hoffmann. Eva foi vista pela primeira vez com Hitler nesta casa, em Munique, e depois no esconderijo de Berchtesgaden, após o término de sua construção. Ela era frequentemente fotografada com Hitler, raramente estava só em Berghof. Além da sua irmã Gretel, estava sempre acompanhada de amigas que o ajudavam a passar o tempo e a divertir-se. Uma espécie de equilíbrio, talvez, para a base de outros assuntos e considerações mais sérias. Da cabeça aos pés, Eva era fotogênica, estatura mediana, olhos azuis, rosto cheio, quadris largos e cabelos louros. Não se tem registro de qualquer comentário de Hitler sobre sua namorada.
22 de junho de 1941. 3 grandes grupamentos do exército nazista atingem a Rússia em vasto fronte, do Golfo da Finlândia ao norte, do Mar Negro ao sul. O mundo está em choque. Ninguém esperava por isso. Hitler e Stalin eram aliados. Tinham dividido a Polônia. Assinaram um pacto de ajuda mútua. No Kremlin, com uma voz contida, lenta e tímida, Stalin ordena a seu povo que queimem a terra. 1942. Tropas americanas invadem o norte da África. A visão de Hitler para a conquista do mundo começava a desaparecer. 6 de junho de 1944. 40 divisões aliadas desembarcam nas praias. As coisas iam de mal a pior no fronte russo. As tropas alemãs foram expulsas da Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Grécia. O próximo movimento russo seria no coração da Alemanha. As tropas alemãs agora se rendem aos milhares. A bandeira branca da rendição tremula em todos os lugares. Os soldados americanos descem a suástica e em seu lugar colocam listras e estrelas. Que assim seja, diz Hitler a si mesmo. Os russos tomaram Berlim. Ele precisa voltar a Berlim para obter a vitória ou morrer tentando. Então, ele e Eva Braun seguem até lá e refugiam-se na chancelaria. 20 de abril de 1945. Os russos fazem uma varredura nos subúrbios de Berlim quando Hitler reuniu seu staff, a reunião final. São escolhidos os que voarão para o sul e Hitler decide quem ficará até o fim e vai para um abrigo bunker sobre a chancelaria com Eva. Em 22 de abril, Hitler tem um colapso nervoso e se recusa a deixar o abrigo. Nos porões da chancelaria, Adolf Hitler atira e se mata. Eva toma veneno e morre. Os cadáveres são queimados por Joseph Goebbels e pelo guarda-costas de Hitler, Martin Bormann, e jogados nesse bueiro numa área fora da sua câmara mortuária. Os corpos queimaram de 1h30 da tarde até às 7h30 da noite. E os russos hasteiam sua bandeira no topo do portão de Brandenburgo. As tropas de ocupação americanas chegam do oeste. Estrelas e faixas são hasteadas. Os líderes aliados, incluindo os generais russos e americanos, assumem. O Terceiro Reich morre numa última catástrofe convulsiva. Os canhões disparam aleatoriamente. Os russos atiram em qualquer pessoa suspeita. Berlim, 4 de maio de 1945. Uma cidade de ruínas fumegantes que, assim como a Fênix, deverá ressurgir de suas cinzas. Adolf Hitler deixou uma marca em sua pátria que será lembrada por mais de 1000 anos. Pelos mesmos anos que disse o quanto o Terceiro Reich duraria. Morto ou vivo, Adolf Hitler permanece como um símbolo da tirania. O pior dos tiranos, que não alcançou sua louca ambição, não se deteve nem mesmo com a servidão do seu próprio povo, mas deteve-se somente quando foi solta diante do mundo, na guerra mais cruel dos registros da história. A calma voltou à grande pátria do Berghof. Uma calma que, a despeito da cruel lição a ser aprendida da vida de Hitler, ainda não retornou ao mundo. O horrível espectro do homem carrasco do homem ainda habita em nós. A Alemanha se rendeu oficialmente em 7 de maio de 1945. Concordou-se que os ataques cessassem à meia-noite do dia 8. Até então, a guerra tinha sacrificado 50 milhões de vidas. 6 milhões de judeus tinham sido mortos nos campos de concentração.